Olá, Itapê, boa noite, tudo bem aí? Aqui, apesar do frio, mas não tá frio aqui, né? Não tá frio, não tá. Hoje, aqui no programa Seu Ponto de Vista com Cristina Bernardes, o meu querido Reginaldo. O Reginaldo, ele não é daqui da Itapetininga, né? Não. Mas você vai falar já de como que ele veio para cá e tudo mais. Antes disso, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito bem-vindo aqui no meu programa. Vamos falar um pouquinho de você. Você já contou, né, em off, que ele não é de Itapê. Como é que você veio para cá? Sim. Eu sou natural de Capão Bonito, né, primeiramente. Antes de mais nada, uma boa noite aos telespectadores, né, o público que assiste sempre o Seu Ponto de Vista com a Cris Bernardes. É um canal de Itapetininga, né? É um canal de Itapetininga. A primeira mulher que faz esses tipos de programa. Muito bem, é isso. Parabéns, Cris. Obrigada. Então, pessoal, eu sou natural de Capão Bonito e vim morar em Itapetininga em final de 2002. No final de 2002, meu professor... Quantos anos você tinha? Como anos você tem hoje? Hoje eu tenho 43. Nossa, não parece. Eu tinha, obrigado, eu tinha, acredito, passando para 19 anos. Quando você veio para cá, com a família toda ou você veio sozinho? Na verdade, eu escolhi Itapetininga para ser minha cidade onde eu ia construir minha vida autônoma, né? Porque em Capão Bonito eu dependia muito de roça, como vivia na casa da minha mãe, né? Treinava com o meu professor, e aí capoeira, eu treino desde 97. Desde qual idade? Eu entrei na capoeira com 14 anos. Isso é importante, você viu? Entrei na capoeira com 14 anos. E você sabe como que é a vida de adolescente, né? Ainda mais se você morar num bairro, né? No caso, Capão Bonito, morar na Vila Aparecida. Digo para você que minha família era uma família disfuncional, né? Meu pai morreu cedo, minha mãe sofreu muito aí na adolescência dela. Criou seus filhos na labuta, né? Quantos filhos? Quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãos, né? E eu tenho uma irmã também, que essa irmã minha, ela conseguiu encontrar minha mãe aí há uns 20 anos atrás, né? E é uma história muito longa, sabe, Cris? Então, quando o meu professor pediu para eu vir para Itapetininga, mas antes de você falar efetivamente da sua vinda para Itapê, ele disse que começou aos 14 anos lá. Sim, 14 anos. Como é que surgiu a capoeira? Como é que surgiu a capoeira e no que ela foi importante para a formação ou a solidificação do seu caráter? Legal. Porque você acabou de dizer que veio de uma família disfuncional, sim, etc. Sim. Então, de alguma forma, a capoeira acho que foi importante. Como é que ela surgiu e o que é a capoeira? Veja bem, Cris, meu professor foi muito mais além do que ensinar capoeira. Ele sempre trabalha até hoje, ele trabalha na formação de cidadão. Qual o nome dele? Luiz Eugênio Castanho de Almeida, deu aula aqui em Itapetininga, no ano de 97. Daqui? Ele é de Capão Bonito, mas deu aula de 95 até 99, ele deu aula aqui em Itapetininga. Mas você conheceu ele lá? Ele é de lá. Sim. Eu sou de lá que eu conhecia. Porque você veio para cá com 19 anos. Eu vim para cá em 2002, 19 anos. Então, Só que eu treino desde os 14 anos. Com ele? Com ele. Lá em Capão. Uhum. Então, conte essa história. Como que surgiu essa? Claro. Então, o Luiz Eugênio, ele já trabalhava em Capão Bonito, com aulas de capoeira, tudo. Eu não treinava capoeira nessa época, com 10 anos. Ali até os 13 anos, vivia andando ali nas ruas da Vila Aparecida, né? Não sei se o pessoal conhece. Não. Alguém deve conhecer. A Vila Aparecida em Capão Bonito mas é o que? É um bairro, tipo, igual Taboãozinho, assim, né? Como a gente tem famílias, por exemplo, os que batalham na roça, plantar batata, colher tomate. É um bairro grande. Isso, é um bairro grande. É uma periferia, você disse bem. E ali eu andava com os meus amigos, tinha uma cultura, por exemplo, diferente, não tinha acesso, né, à cultura, muito acesso ao esporte. Eu tinha que sair dali da Vila Aparecida para ir até o centro, jogar um futebol, treinar um judô. No bairro não tinha, era muito centralizado o esporte e a cultura. Quanto tempo da Vila Aparecida até o centro? Uns 20 minutos a pé. Uns 20 minutos a pé. Tem que atravessar a pista para poder subir para o centro da cidade. E aí um amigo meu, né, acabou falando assim, ô Negão, você não, meu apelido é Negão, né, você não tem talento para ficar aqui nesse meio, nossa, aqui eu vou levar você, ele só andava em coisa errada, eu vou levar você para capoeira. Olha,
Esse que andava pela vida... Vida louca. Pela vida louca. Vida louca. E ele era bastante temido na Vila Aparecida. Todo mundo queria ser como ele, né? Usavam ele como referência para ser igual a ele ali, se pertencer na comunidade, ser respeitado ali, né? Que ali um quer ser mais temido que o outro. E aí ele falou, não, você não tem talento, cara, vou levar você lá para capoeira, vou levar você pro Luiz Cavalo, né? Que é o apelido do meu professor. Levou eu lá pra piscina, pro Teatro da Piscina. Isso em 97. Aí lá eu comecei a treinar, lembro até hoje, cheguei com um short de moletom, né, calça cortada de moletom, todo encardido, de negrito, de cândida, com a camiseta regata, né, magrinho. Cheguei lá, ele tratou bem. Nossa, a partir dali eu vi que eu poderia ter alguma coisa que fosse significativo na minha vida, sabe? Sim. Eu treinando, estava fora da escola, Cris, estava fora da escola, não estudava mais. Eu repeti 2 anos no 4º ano. Eu fui rebelde na escola, fui bastante rebelde. Então, o que aconteceu? Ao longo dos anos, eu fui treinando, ele foi ensinando, falando que tinha que estudar, que tinha que ter sonhos de fazer uma faculdade, que tinha que ler. Ele fazia assim com a gente, ele colocava uma lousa, assim, quando eu estava numa corda mais uma amarela, e ele levava a gente para dar aula lá nas escolas em Campo Bonito com ele. Tinha um projeto, né, chamado Capoeira Comunidade de Escola. Ele me pagava R$50 na época, para eu poder ir lá ajudar ele para estagiar. E aí ele falava, tem que aprender a fazer um ofício, um requerimento. Naquela época eu era criança, então eu fazia uma lousa assim e ensinava a gente em cima, como escrever um ofício e tal. Então ele sempre preparou a gente. Então chegou um dia e ele falou para mim assim, legal, você quer ir para Itapetininga para continuar com o trabalho lá? Porque já tinha começado, mas não tinha professor, que era um responsável por segurar esse trabalho. Eu falei, eu vou. E aí, Cris, ele falou assim, não, você vai para fazer a faculdade. E para mim, faculdade, para mim era algo longe de mim, naquela época. Pense bem, como que eu ia ter dinheiro para pagar a faculdade? Aí ele falou, não, vamos lá, eu vou ajeitar para você. Daí eu vim para cá, ele pagou 4 meses da minha faculdade. Olha, aí pagou 4 meses do meu aluguel na FKB. 4 meses da minha faculdade, 4 meses do meu aluguel. E, na verdade, 4 meses da minha faculdade. E quando eu cheguei aqui, ele falou que eu cheguei na Vila Santana, que tinha alunos ali para dar aula. Cheguei ali, o dinheiro da mensalidade não dava para pagar um aluguel. Aí uns alunos meus me levou para ficar na casa deles, fiquei 1 mês na casa do rapaz, e eu moleque, 19 anos, na casa de um colega chamado Renato, né? E aí, depois de um tempo, o Christopher me arrumou um lugar para morar aqui na Vila Santana. Christopher, Chorão, instrutor. Aí ele me arrumou para morar na casa. Eu pergunto o nome, porque pode é sempre perguntar. bom dar o nome de quem ajuda a gente. E é bom você entrar no meio, que eu falo muito, né? Não, é porque eu acho muito, muito importante a gente falar quem ajuda a gente. Nossa, é verdade. Porque se você parar para pensar, tem tanta gente que olha de longe, o cara tem talento, mas não dá uma força, não ajuda. Verdade. Então as pessoas que a gente encontra na vida, que dá uma força para a gente tem que falar mesmo. Pra você ter uma ideia, aí me arrumou uma casa para eu morar e tal. E eu sempre não tinha autoconfiança, ficar sozinho e tal. Eu trouxe meu irmão, e aí eu tinha uma namorada em Campo Bonito, que era minha ex-mulher, né? Eu trouxe ela para cá. Então eu vim sozinho, eu vim para Itapetininga, sem casar para morar, com ela estava grávida e fazendo faculdade. Entende? Então, só que eu vim, não pensei em nenhum desses 5 problemas. Eu vim para vencer, para chegar onde eu tô, e eu vou mais longe. Você entende? Eu vou mais longe. Então, eu vim com essas 5 dificuldades. E eu continuei, a gente veio, eu ia buscar na feira, não tem vergonha nenhuma de falar, na feira eu ia buscar na época, em Capão Bonito, eu tinha um costume assim. Minha mãe falava, Reginaldo, vai lá na feira buscar, ver se sobrou tomate, ver se sobrou não sei o quê. Então eu vim com esse vício. Então eu falei assim, não, faltou comida, eu vou lá buscar lá na feira. Eu ia na feira buscar sobra de alimento para poder comer, entendeu? A gente, na janta, a gente... E as pessoas ajudaram você? Pouquíssimas pessoas ajudou eu. Mas na hora da xepa, lá na feira? Pouquíssimas pessoas me ajudou. Na feira? Pouquíssimas. Na época, sim. Porque tinha coisa que você ia pegar, as pessoas xingavam você. Né? Mas o que eles faziam com a sobra? Porque... Mas não, o problema não é assim. Você, eu posso... Tem coisa que você vai pegar, a pessoa fala, não, deixa para dar para animar, para dar não sei o quê. Então você não deixava pegar na época. E eu vim de uma cultura diferente, Capão Bonito podia pegar. Entendi. Você entendeu? Quero dizer, eu não ia pedir ali, eu ia lá, viu, isso aqui, a sobra, né? Sim, sim. Então, hoje, eu percebo que Itapetininga está bastante acolhedora, né, hoje, né? Mas antes, pra você ter uma ideia, sabe como que eu cheguei da faculdade um dia, e
E a minha esposa estava grávida do meu filho. E meu filho estourou a bolsa, né, dela. E era umas 11 horas da noite. Eu levei ela para ganhar neném de bicicleta. Com a bolsa estourada. Levei ela aqui na maternidade Por que de não bicicleta. chamou? Então, eu era moleque, né? Entendeu? Eu nem sabia de nada, né? Na época. Aí, para voltar, umas 1 hora da manhã, mais ou menos, que ela já tinha ganhado, eu trouxe ela a pé. No meio do caminho, eu pedi para Mas por que ela a pé? Ela não ficou internada? Deixa eu falar Ela uma não coisa ficou para você. internada? O problema não. O problema é falta de orientação. Tinha uma falta de orientação, entendeu? Vamos supor, vamos chamar o SAMU, vamos chamar a ambulância, não sei o quê. Eu peguei ela, trouxe ela para ganhar neném de bike, né? Que eu falo isso, e levei ela de volta. Eu Na tava mesma treinando. hora? Então, eu não me lembro, mas tipo assim, eu deixei Não é ela. possível que você tenha- Não, era no outro dia, Ah, entendeu? bom. Eu fui treinar, eu Ela tem levei parto ela normal? meia-noite, depois fui treinar, entendeu? Parto normal? Isso, foi normal. Foi normal. Aí no outro dia, ou 2 dias depois, não sei. Só que eu peguei, 2 trouxe ela a dias, pé, eu acho. entendeu? Eu não me lembro muito bem, trouxe ela a pé. E aí eu pedi carona para um vizinho que morava na esquina de casa, né? Ele não deu carona, ele falou, não, tipo, não tinha dinheiro para pagar, ele não deu, levei, entendeu? Eu podia. Então, quando eu digo para você que hoje eu ajudo muita gente, sabe? Ajudo muita gente dando aula de capoeira, conversando, dou aula na Magna Academy, conversa emocionalmente, a gente tenta ajudar, né? Jamais atrapalhar. Mas eu tenho aqui o seu Rona, seu Rona, falecido da Dona Vera, que era esposa do seu Rona Silva, que era diretor do sindicato da Sabesp. O que tem eles? A Creuza, Te ajudaram? Creuzinha, eu vou contar no dedo pra você. Creuzinha, que hoje eu vi ela, o Christopher Chorão. Em primeiro lugar, o seu professor. O meu primeiro lugar, meu professor, qual o nome Luiz dele? Eugênio. Luiz Eugênio. Então, e o Renato, são em torno de 6 pessoas. Hoje tem muita gente que me ajuda, tá comigo, né? Mas o meu início não foi difícil, porque eu sabia o que eu queria, entende? Mas qualquer pessoa ia falar, não, vou embora, vou desistir. E aí, quando que você começou a ganhar dinheiro? Porque até então você ficou 4 meses o professor te ajudando, aí você foi morar na casa do amigo, aí a sua esposa também foi na casa do amigo? A gente foi... Com o filho e tudo? Não na casa do amigo, ele tinha o tio dele, que tinha o tio da mulher dele, tinha uma casa na Vila Santana e ele ofereceu essa casa pra gente. Tá. Entende? Na Vila Santana ali. Mas você já estava trabalhando ganhando dinheiro? Não. Eu tô falando pra você, a gente não tinha. Você pagava a faculdade? Fiquei 1 ano sem pagar a faculdade, depois eu consegui o FIES, e aí eu continuei estudando. Quem ajudou a gente na faculdade, por causa do trabalho da capoeira que a gente tinha na época, não sei se conheceu, a dona Márcia Prioli, não. Que era da Sabesp, ela que cuidava da parte do investimento em projetos sociais, né? E você fazia faculdade de educação física. E aí foi o seu Rona, que era do sindicato da Sabesp, foi lá da Sabesp, foi lá, conversou com ela, ele pegou ela pegou e resolveu ajudar, né? Eu através dele. E aí arrumava R$600 por mês na época, e R$600 eu dava na faculdade. Como assim? Ela fazia... Isso, ela ajudava vários projetos. Não, a Sabesp tinha. A Sabesp tinha, ela era, como posso falar, responsável pelos projetos sociais da Sabesp. E aí, essa parceria que tinha o trabalho da Abadá com a Sabesp, ela subsidiava eu com R$600, que era para pagar a minha faculdade, entendeu? Aí você tinha que pagar a faculdade, pagar e não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para comprar roupa, não tinha dinheiro para nada. Pelo menos o seu bebê se alimentava da mãe. Deus é bom. Nossa. Deus é muito bom. Minha filha é muito sadia, entendeu? Meu filho é muito sadio. Porque ela foi amamentada pela mãe, né? Não teve leite. Eu tive que comprar Nestogênio. Meu filho só tomou Nestogênio. Meu filho ou minha filha? Meu filho primeiro, Kaique Rupert. Minha filha tem 10 anos. Então já tinha uma Meu filho tem 21. Tá. Meu filho. E aí meu filho tomava só Nestogênio. Mas aí você foi nos postos de saúde, quer dizer, ela foi orientada aí nos postos de saúde. Ela foi. Ali na Nova Itapetinga, que sempre atendeu a gente muito bem. Você morava aqui, foi lá? Então, de lá da Vila Santana, eu fui para Vila Ruda, da Vila Ruda, eu fui para o Cortiço do Carrito. Não, mas por que você saiu da Vila de Santana? Porque, no caso, assim, eu dava ali. Daí não podia ficar mais na... Aí pediu a casa. Casa. Aí a gente foi para Vila Ruda. Aí ficamos 6 meses na Vila Ruda. Aí meu irmão começou a fazer umas coisinhas que eu não gostei, abandonei ele lá e fui pro Cortiço. Entendeu? Cortiço? Sabe, né? Descendo o Carrito, na Rua da Exposição ali, ó, tem a pracinha, naquela ruinha. Do tio Vaguinho.
Sei. Descendo tem um vaguinho, tem uma pracinha, no meio ali tem uma... Ah, lá pra cima, então. Ah, eu sei, perto de uma antiga padaria, nem sei Isso, se ainda isso, existe. é. Mas ali tem, ali pra baixo ali, eu já andei Tem tanto as aquelas casinhas, bandas de lá. Tem as casinhas da LJ ali. Ficamos ali, era um quartinho assim, pagava R$60 de aluguel ali. Era um quarto? É um cômodo assim. Tinha banheiro? Dá uns 3 isso aqui, tem banheiro. Mas aí era comunitário o banheiro. Não, banheiro... Não, é cortiço por causa da vielinha, entendeu? Ah, Não, é bom. cortiço por causa da vielinha. No caso, tem as casas que são juntas ali, mas a minha casa é a vielinha, você sabe, a vielinha você sabe onde é. Sim. Então tem a vielinha, daí tem as casinhas, e tem a casa que mora um monte de gente, e tem a casinha, as casinhas ali na... Mas como tinha chama? banheiro Separado, para né? cada um. Não, Então, tinha. Cortiço, às vezes a gente imagina que um monte de gente usando o mesmo banheiro, é verdade. fazendo fila. É verdade. Então eu falo assim, eu morava na vielinha. Isso, não, é porque é diferente, né? Enfim, mas pelo menos você tinha o seu cantinho, o seu filho, tinha a sua esposa, tinha o seu cantinho. Sim. Não, por isso que eu não reclamo, sabe? Porque eu acho que a gente tem que passar mesmo. Mas você sabe que quando a gente é jovem, a gente se vira, a gente não vê, a gente, quer dizer, a gente que tem vontade, né? A gente, porque a juventude é bom por causa disso. Mas será que a juventude de hoje está preparada para isso? A juventude de hoje é complicado, né? A gente falar. Hoje a juventude, ela é muito protegida das dificuldades da vida, e aí isso é um pouco problemático, mas uma outra hora a gente fala disso, mas o importante é que, na verdade, o que quando o jovem, se a gente não sai para o mundo, não vai lutar no mundo, na juventude, depois você não vai mais, porque daí você acaba tendo muita responsabilidade. Quando a gente é jovem, a gente, não, eu lembro que quando eu tinha dificuldade assim, eu pensava, isso faz parte. Daqui a pouco tudo melhora. A gente pensa, o mundo é meu, eu vou conseguir chegar lá. E às vezes a gente... Está se descobrindo, né? Está se descobrindo, então as dificuldades, possivelmente hoje, as dificuldades que eu passei na juventude, não cabe passar com 60 anos, você não cabe passar pelas dificuldades que você passou com 43 anos, então tudo é uma questão de idade mesmo, né, de construção. Me convidaram para ir... Aí você estava lá, ainda não tinha dinheiro, estava numa situação delicada. Quando começou a ganhar algum dinheiro, depois dos 600 reais? Em 2006, eu fui contratado pelo Instituto de Geração. Eu sei, eu conheço a Dona Zezinha, a Bárbara, trabalhei no projeto Mundas da Cidade. Olha que legal. Foi o primeiro registro que eu tive na carteira. E aí você era salário mínimo? Salário mínimo, R$212. Você lembra? Maria! R$212. Acho que em 2006, daí eu fui registrado. Mas se você parar para pensar, até que subiu bem. Na verdade, isso foi, foi em 2004 que eu fui registrado lá. 2004. Você já tinha uns 22, 23 anos. Isso. E aí fazia. E você fazia o que? Ajudava lá nas da vala de capoeira. Não, da vala de capoeira. Você foi registrado já? Da vala de capoeira. Você já foi registrado? Meu registro, se pegar minha carteira, é só professor de capoeira. Olha que legal. Só professor de capoeira. E aí eu comecei dando aula lá, né? De 2004 até 2006. Aí em 2006, aí eu comecei, né? Tinha conta na padaria da vielinha. Então eu tenho foto minha contando dinheirinho. Imagina, 20 anos, primeiro salário. Olha que legal. Lá no Lobão, a minha família chegou muito cedo lá no Lobão, né? Lá no Nova Itapetininga. Então, a minha mãe era tinha só, tudo era cadernetinha, né? Uhum. Será que e aí, o tempo foi passando, hoje o Lobo não faz mais essas carteiras, não, era caderneta, era aquela caderneta, sim, né? Caderneta mesmo. Hoje não faz, acho que se eu fizer, o povo sai e leva. Então, será que a padaria ainda... um dia eu estava conversando com ele sobre isso, e falou assim, Cris, ainda tem gente que tem caderneta, mas hoje em dia eu não faço mais. É mais difícil, Será que a padaria ainda tem? Não sei. Era do Gessé lá, né? Era Gessé o nome dele lá. Não sei se é dele hoje, acho que deve ser de outra pessoa. Mais engraçado, se você para pensar nisso também, né? As pessoas até alguns anos atrás ainda se confiavam, né?
Ainda se confiava na cadernetinha, ainda se confiava que a pessoa não, ela vai pagar o que deve. Hoje desconfia de todo mundo, hoje, né? De tudo, porque hoje, estava conversando com uma amiga hoje, aí a gente estava falando assim, hoje você tem um monte de direito e parece que não tem dever nenhum. Porque você tem um monte de coisa à sua disposição, você tem direito a isso, direito àquilo outro. E qual que é o seu dever? É difícil, né? É difícil. Mas aí, vamos lá então. Aí, em 2006, eu fui indicado pela Luzia, lá do Taboãozinho, que conversou com o Wellington, que era do bombeiro, que treinava comigo, se tinha algum professor de capoeira. Daí a Luzia pediu pro Wellington, o Wellington me indicou, e eu comecei a dar aula no Cesim, daí, sabe onde é o Cesim? Sei. Das Irmãs Dominicanas. Mas o bom de você ser professor é que pode trabalhar em vários lugares, né? Posso. Você conseguiu, continuou no Geração e fui pro Cesim também. Porque é por hora, né? Você trabalha por hora. Isso. Então, o professor, de acordo com a carga horária dele, desde que não ultrapasse o limite de hora semanal para trabalhar dentro da carteira, não tem problema. Aí eu comecei a dar aula no Cesim, e tô até hoje lá, faz 20 anos. E hoje, no Geração, você saiu? Instituto de Geração eu saí em 2007. E hoje, a sua profissão, ela é suficiente para te deixar confortável, vamos dizer assim, não? Óbvio que você almeja mais, possivelmente, a gente sempre quer um pouco mais, né? Mas você hoje está num certo conforto financeiramente? Com a idade a gente vai entendendo muita coisa, né? Hoje eu garanto para você que hoje eu tenho certeza que eu estou muito bem com o que eu estou ganhando. Mas antes eu não tinha consciência, se apegava só no dinheiro. Só no dinheiro. E o dinheiro vem e ele ajuda, paga aluguel, paga água, paga tudo, mas por que a gente sofre? A gente pensa muito no que a gente não precisa, mas quer ter porque o outro tem. Exato. Então, tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem saúde. Não tem saúde. Existe um vazio para ser preenchido. Então tudo preenche esse vazio com consumo, entende? Então, eu hoje fui sair com a minha filha, comprei uma boa camiseta para ela do Festa Junina. Aí você não está mais com sua esposa, né? Vocês se separaram. Se separou. Mas numa boa? Muito numa boa, né? Ela trabalha, tá com outro companheiro, entende? Minha filha tá bem cuidada. Tá com 10 anos, sua menina. Como é que chama sua filha? Minha filha é Lorena Marcelli. Nossa, nome bonito. E o seu menino, quantos anos também? Você falou que tem? Kaique Rupert, ele tá com 21 anos. E tá fazendo o que, o Kaique? O Kaique, ele quer ser empresário, ele é empreendedor. Ele trabalha na Itabox, aí ele ganha dinheirinho, compra um negócio aqui, uma camiseta, vende pela rede social. Então, eu acho que legal. Sabe o que ele devia fazer? Começar, não sei se ele já deve estar fazendo isso, deve estar vendendo pela rede social, esse negócio de inteligência artificial, essas coisas. O molecada é muito bom nisso, né? Nossa Senhora! O molecada é muito bom nisso. Mas sabe, Cris, como falei pra você, a gente vai... É a idade... A gente vai amadurecendo mais o estudo, conhecimento. Sim. Você vai vendo que muita coisa que você era lá no passado diz muito do que você é hoje, a transformação. Exato. A vida é uma roda, entendeu? A vida é uma escolha, né? Você acaba escolhendo o caminho que você vai colher hoje o que você plantou lá. Exato. Entendeu? Eu me emocionei lá hoje eu dei aula na Magna Cade ontem. Eu comecei a conversar na Magna Cade, lá na Escola de Formação de Vigilantes. Eu dou aula lá também. Tá. Educação Física, lá no Instituto de Educação Física. Onde fica? Na 5 de novembro. É a escola lá do Marcos Tadeu, do Aguinaldo, que forma vigilantes. Tá. Entendeu? Então, eu dou aula, você sou instrutor tem 2 lugares. Eu dou aula lá, eu dou aula no Cesim, dou aula na Sabesp, né, que é um espaço que é cedido por eles para a gente poder dar aula para os alunos, e eu sou voluntário do Parada Jovem também da Vila Arruda, Parada Jovem 1. Toda terça-feira eu vou lá 4 horas da tarde dar aula. Vila Arruda. Antiga creche Zenite. Mas ali não é Parada 3? Não é Parada 3, Parada 1, da Camila. Aquela parada jovem que tem lá na Itapetininga? Mas que é um também? Lá é o 5, se eu não me engano. É o 5, tô confundindo. Aquela parada jovem ali da Vila Arruda é linda, não? É, bonita. Nossa, pintaram lá, ficou. Nossa, e tem uma praça lá, que já vi gente embaixo, lá pra baixo assim,
e gente fora do ambiente de funcionamento, parece que funciona de sábado também, final de semana, aberto, né? muito bonito. Ficou bonito lá, foi Você- uma área revitalizada necessária, né? Importante, porque era um terrenão, né? muito Não sei se você lembra. abandonado. Eu tô de beira com a marginal ali, né? Poxa, Exato, deu eu achei uma que visibilidade. Lindo, lindo, lindo. E uma senhorinha É esses política dias, né? pública pro lazer, né? Política É pública pro política lazer. pública pro lazer. Aí continua. Então você está dando aula no CESIM, você Isso. dá na Sabesp, você dá na Magna Card Magna Card e voluntário do Parada Jovem 1. e voluntário Parada Jovem 1. Isso. E agora, gente, aí os anos foram passando, ele foi entrando na política, quer dizer, porque naturalmente a política acaba. Não é que você entrou, ela veio, né, naturalmente. Verdade. Sim. Então ele foi desenvolvendo um projeto que acabou sendo apresentado por ele na Câmara, ele vai falar isso. Ele como cidadão apresentou na Câmara. E aí o vereador Matheus Ribeiro apresentou para a Câmara como vereador e foi votado na própria segunda-feira. E eu quero que você, e que foi para a sanção do prefeito, e a gente está esperando agora, quando que, se Deus quiser, será sancionado. Agora, eu queria que você falasse isso, né? Porque isso foi, você subir na tribuna, sabendo o que eu sei hoje de você e da sua luta, aquele dia, na segunda-feira agora, quando você subiu, eu, depois conversando com ele, pedindo uma opinião a respeito disso tudo, eu me emocionei, porque foi a primeira vez que eu vi um cidadão, e uma vez por mês tem essa possibilidade, né, do cidadão subir na tribuna para conversar, para falar sobre de qualquer coisa que queira falar, né? E aí eu fiquei emocionada, porque ele falou, e eu queria que você dissesse como é que isso foi a gestação desse projeto, e como é que começou e acabou sendo, que chegou nessa segunda-feira lá, com você apresentando o entrevista. Imagine, ele subiu, microfone, falando na câmera, ao vivo, na TV e no Facebook também, né? Porque também passa no Facebook, né? Então eu acho que é uma coisa tão bonita e fala tanto de cidadania e tanto da importância de você lutar, não desistir. Eu queria que você falasse isso. Verdade. Como é que surgiu como é que foi surgindo essa ideia e até mesmo no projeto? Em Itapetininga, a capoeira, ela desenvolve um trabalho há 30 anos, né, Cris? Desde 95, como eu disse, começou com um isso professor. Que eu mas começou com esse professor? Tinha outros capoeiristas, a gente chama de capoeira de rua, né? Não era desorganizado, cada um num canto e tal. Tem a história da capoeira. Meu professor, ele veio em 95. De novo o nome dele mesmo? Luiz Eugênio. Luiz Eugênio. Mais conhecido como Luiz Cavalo, me permita. Cavalo! Me permita. E aí ele veio e começou o trabalho, desde 95, tanto que o ano que vem eu vou fazer o Abadá 30 anos aqui, que é 30 anos de história da Abadá Capoeira em Itapetininga. E a capoeira sempre esteve presente em projeto social. No Fernandão era mais de 200 alunos, 300 alunos que treinava isso em 95 até 99 com ele. Quais são os benefícios da capoeira? Porque a gente começou a falar, mas você acabou não falando dos benefícios para a formação do caráter do adolescente, da criança. Bom, o maior exemplo tá eu, né? Tipo, do benefício está a minha pessoa aqui, para quem me conheceu e para quem não me conhece, busquem saber quem é o professor Negão. Veja bem, a capoeira, assim como qualquer esporte, mas falando da capoeira aqui, o que acontece? Ela proporciona para a pessoa uma visibilidade, proporciona para o aluno, para a criança, uma perspectiva de vida, expectativa para ele acreditar nele, superação, né? Quer dizer, a capoeira, como de um modo geral os outros esportes, mas especificamente da capoeira, ela ensina, não é só o movimento, ela ensina o que está por trás, autoestima. Forma cidadão, né? Forma cidadão. Eu costumo dizer assim, a capoeira previne, transforma e forma. Entende? Eu era corda crua, era iniciante, hoje eu sou um marrom vermelho. Daqui, se Deus quiser, aí, aos longos dos 3 anos, 4 anos, eu me formo mestrando da Abadá. Hoje eu já não tenho que cuidar só da Itapetininga, eu cuido, a Abadá está em mais de 76 países, entende? A Abadá é uma escola, uma instituição de capoeira.
é uma instituição, Assim, porque a capoeira ela tem várias escolas. várias escolas, vários segmentos. Isso, tudo é capoeira, mas tem, por exemplo, Abadá, tem outros grupos, né? Senzala, Muzenza, Cordão de Ouro, tem vários nomes, entendeu? Senzala, Cordão de Ouro, porque daí tem outros movimentos? Não mesmo, são características diferentes, mas é a mesma ginga, mas a ginga, um abaixa o braço, o outro, tipo, faz uma, eu vou falar o nome, o pessoal não vai entender, faz uma negativa diferente, faz uma ginga mais alta. A Abadá tem as suas características. Os golpes, quer dizer, os golpes. Então, daí vem a técnica, você vai sempre... Olha, difícil explicar, tem que ser na prática. E aí foi surgindo essas escolas, cada uma com a sua característica. Sim, isso é ao longo do tempo, né? A capoeira regional é muito antiga, né? Desde Mestre Bimba. Não, desde os escravos, não veio com os escravos. A capoeira nasceu aqui no Brasil com os negros africanos. Então a capoeira é afro-brasileira, não veio da África. Não veio da África. Ela nasceu aqui no Brasil pela necessidade de se libertar, né? Necessidade de se libertar, então... Olha, eu não sabia disso não, para mim que ela tinha vindo da África. Não, a capoeira é afro-brasileira, entendeu? Qual que é a diferença? É afro-brasileira que os negros, que a capoeira se desenvolveu aqui com quem? Com os negros. Da onde? Do Brasil? Da África. Os negros vieram, forçaram eles aqui, escravizaram eles aqui. E ela surgiu para a libertação como? Como assim? Nos meados de 1600 ali, houve a primeira fuga dos quilombos, né? Porque houve a invasão dos holandeses aqui no Brasil e de outros países, né? Então houve uma oportunidade, os capitães do mato, né, os senhores meio que deixou os negros meio ali, né? E aí o que aconteceu? Eles fugiram da senzala. Quando eles fugiram da senzala, houve a tentativa de captura. Foi aí que começou a surgir os quilombos. Quilombo de Palmares, que é o maior, morava mais de 20 mil famílias ali. E aí os negros, a ideia dos negros, né, dos escravizados, era chegar no quilombo. Para eles chegar no quilombo, eles tinham que enfrentar os capitães do mato. Então, diz a história que, por exemplo, vendo o movimento dos bichos, os negros não usavam o rabo da lagarta, o pulo da onça, entendeu? Segundo as biografias, é isso, entende? Quer dizer, foi com dor. Sim, com certeza. Se a gente for conversar sobre a história da capoeira... um dia precisa conversar. Pegar na consciência, vamos pegar na consciência negra, daí nós conversa. Porque é uma história que, sei lá... De resistência. É uma história de resistência e tudo. A gente tem que falar disso também. Olha por quanta coisa... Agora saber que olha por quanta coisa eles passaram para nós chegar aqui. Pois então. Olha só, por quanta coisa, né? Começou a lei do ventre livre... A lei sexagenário. Você conhece a lei de sexagenário? A partir dos 69 que ou dos 60 seria anos? liberto. A partir dos 60 anos seria libertado. Livre. Mas que negro que chegava nos 60 anos tomando chibatada, correndo. Entendeu? A lei do ventre livre. A criança que nascesse entendeu? Seria liberta. Mas ia morar na onde? Você sabe que se a gente for falar disso... Mas se não fosse essa lei, nós não chegaria aqui. Chegaria aqui hoje. Você entende a importância da lei da Semana Municipal da Capoeira? Eu acho que é uma oportunidade única para falar da história. A gente não pode esquecer. Entendeu? Porque só para... E aí, com todos esses movimentos a partir da fuga dos escravos e tal, que surgiu, então, para a defesa, né? Por isso que se diz que... Foi necessário. Que a capoeira não é ela é de defesa, mas não é de luta, não é isso que falam? Como é que é? A capoeira nasceu como luta, né? Lutar pela liberdade. Só que os negros, o que os negros têm? Os africanos têm? Eles têm muito molejo no corpo, é natural deles. Sim. Então, aí surgiu os batuques. E eles trouxeram com eles o quê? A cultura deles. Tá, porque ainda... As danças, os gestos. Então, eles uniam os gestos, a movimentação com os movimentos que eles sabiam, só que não era assim, vamos fazer a capoeira aqui para nós se defender. Não, claro que não. Tem essa consciência. Até porque, entendeu? Nesses idos, olha, os negros acho que começaram a chegar aqui em 1600. Um pouquinho antes. Pouco antes. E aí, quando surgiu a história da fuga, lá, acho que foi na Bahia que começou esse negócio dos holandeses, né? Lá no Nordeste. E aí que quantas gerações de escravos já não passaram? Então, tudo esse molejo, essa coisa
da dos música, dos instrumentos, foi passando de geração em geração até chegar na época da fuga, dessa coisa toda que começou a fazer a defesa, das né? movimentações. Eu costumo dizer assim, que a capoeira, alguns falam assim, ó, veja bem, se você concorda comigo, alguns falam assim, capoeira é uma dança, e desvaloriza a capoeira como luta. Eu não sabia. Não, capoeira é uma dança. Tá. Eu tenho alunos meus, por exemplo, que eles treinam comigo desde pequeno. Vai ver que se eles só dançam. Você tá entendendo? Eu tenho aluno que já foi campeão brasileiro. Eu tenho um aluno que não treina comigo já faz um tempão. Que jogou agora no último sexta-feira que a gente fez o nosso evento. Não na última sexta-feira, nesse mês aí. Dia 23 de maio eu fiz um evento e entreguei corda para mais ou menos 70 crianças lá do Tabuzinho. A graduação. Entreguei a graduação, tá? Formando eles. E aí aí o pai jogou com a filha, né? Só que o pai foi capurista, treinou comigo bastante tempo. Ele jogou de igual para igual, entendeu? Os meninos lá, só precisa melhorar o fôlego. Eu acho bonito toda essa nomenclatura, né? Jogou, não dançou, né? É jogado, capoeira é jogada. O que é o jogo? Se eu não jogar dama aqui, eu vou tentar vencer você vai tentar vencer. Como que é o vencer na capoeira? Aí eu tentar pegar você numa rasteira, tentar dar uma cabeçada, tentar dar uma banda de costa. Então a capoeira, elas são movimentos cotidianos, né? Se você parar para pensar, movimentos do dia a dia, a rasteira, não sei. Se bem que também tem, e não existia naquela época dos negros escravos, o Kung Fu, porque era japonês, então tudo isso é original demais, né? Se você parar para pensar. É original. O mestre Bimba, né? Tipo, o patrono da capoeira regional, tem a capoeira Angola e tem que é mais rasteira, um jogo mais embaixo, e tem a capoeira regional, que era um jogo mais em cima. O que é embaixo? Embaixo é um jogo pelo chão, não levando. Regional é um jogo com mais golpes, mais estilo karatê, mais gingano. Que é o que a gente conhece mais, que é o que a gente mais vê nas propagandas, que dá mais visibilidade. Você está falando, eu estou vendo, né? Eles na TV e tal. É isso aí mesmo. Tudo meio assim. O mestre Bimba, quando ele foi angoleiro, jogou a capoeira rasteira, quando ele começou a perceber que a capoeira estava perdendo seu valor como luta. Sim. Todo mundo estava olhando lá, aquele movimento, nossa, ele fica se rastejando. O que ele fez? Ele começou a observar, naquela época, em 1930, mais ou menos, já estava vindo para cá outras lutas, né? Lutas do Japão, lutas e tal. Então, o que acontece? Ele começou a observar esses lutadores. E criou a sequência de Bimba. A sequência de Bimba são 8 sequências, um método dele para a gente ensinar, para ele poder ensinar os alunos mais novos. Então, ele ensinou no quartel, ensinou para a polícia naquela época. Então, ele entrou na elite ali para ensinar a capoeira. E ele pegou esses movimentos para provar. Então, ele, como que chama? Ele desafiava, entende? Então, nessas 8 sequências tem um arrastão, que é a baiana do jiu-jitsu, tem alguns movimentos. Então, esses dias eu estava falando, como que eu vou falar que esse aqui é da capoeira? Não, esse aqui, o mestre Camisa fala, ele foi, nada é criado, ele é recriado, entendeu? Então, pega isso aqui, mas não pode perder os movimentos originais da capoeira. Que a ginga, ninguém tem a ginga de quem? Nossa, a ginga é da capoeira, né? Não tem, você pega... Diz que brasileiro tem ginga, né? Eu morro e não vou ter ginga, porque... você tem a ginga sim, você é política, samba? Mas você é política, você tem que gingar ali, ó. Você ginga com a boca, você ginga com o gesto, menino, é malícia, todo mundo tem um pouco de capoeira dentro de si. Muitas vezes tem o cara que ele é preconceituoso, capoeira, entendeu? Você pega ele tem um pouco de malícia, porque ele vai trabalhar, o que é essa malícia? Na capoeira, você conversa com o capoeirista, ele sabe, acho que chama isso de política, mas não é, eu tenho que saber lidar com uma pessoa aqui, tenho que saber lidar com a pessoa ali. Mas a capoeira não é pra... Entendeu? Tem jogo de cintura, é o famoso jogo de cintura. Mas a capoeira não é pra gente velha, né? Imagina, viu? Ó, como é que uma pessoa na minha faixa etária, eu acho que não me acho que sou velha, mas eu tenho mais de 60 anos, como é que... Não, mas aí qual que é o objetivo? Tudo vamos falar em objetivo, você vai fazer hoje, eu vou atender você como personal. Eu não vou colocar você para subir caixote, entendeu? Eu tenho que saber o que eu vou passar para você, de acordo com o que você precisa hoje. Qual que é o seu objetivo? Eu quero ganhar força, eu quero melhorar minhas capacidades físicas, eu quero melhorar minha coordenação motora, sabe? Tem personal para capoeira também? Lógico, gente, que legal. Então, a capoeira ela pode estar em qualquer lugar, está em qualquer lugar. Né? Está com a criança, está com o portador de necessidades especiais, ela está com a melhor idade, a capoeira está para quem quer ser lutador, entende? Tudo depende de quem? Do professor.
Então, Vendedor, professor. então, olha, gente, que o prefeito sancione essa lei o mais rápido possível. E aí chegamos, então, aí foi surgindo dá para perceber que você tem uma paixão muito grande pelo que você faz e pela capoeira. Claro. Então, quando que começou a tomar corpo essa sua paixão? Pela capoeira? Não, pela capoeira não, pelo projeto da capoeira. Tá. Então, é assim, como eu falei para você, a história da capoeira em Itapetininga, ela é de longos anos, já desde 95. Sim. E eu via e conversava com outros capoeiristas a necessidade da gente ter alguém para defender a capoeira na Câmara Municipal, ou ter a gente parceiro para a gente poder, né, colocar nossas ideias em pauta. Porém, ao longo dos anos, a capoeira, a gente pensava só em jogar capoeira e criticava. Você vai me entender. Você é vereador, eu criticava. Vereador, você não faz nada pela capoeira, mas a capoeira não se organiza. Exato. Entendeu? A sociedade precisa de um CNPJ, utilidade pública municipal, você precisa de um estatuto, você precisa. Então, todo mundo criticava, a gente ia lá e não entendia isso. Tá. Deu certo? Não, é só... não entendia isso. E quando eu como você falou, sempre fui político, porque senão a Abadá não chegava onde chegaria, entende? Como eu falei para você, tem que ter jogo de cintura para conseguir as coisas. Em 2018 eu resolvi colocar meu nome à disposição, né? Então fui para um partido, e aí a partir dali eu comecei a aprender muita coisa, entender como funciona a parte intrínseca, o mecanismo da política. Entendeu? O sistema. O sistema. Pois é, né? Tem que jogar com o sistema. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a aprender as coisas, observando, não porque me ensinavam, é que eu sou curioso. Você está conversando comigo, eu estou aprendendo com você, eu percebo os seus movimentos, percebo tudo, e graças a Deus eu só avanço por isso. E aí, quando eu comecei a perceber que a gente precisa se organizar juridicamente, antes, a minha associação, a Associação Abadá Capoeira Itapetininga, tem um estatuto, tem uma diretoria desde 2004. Verdade. Quando eu cheguei para ser meu professor... E já é considerado utilidade pública para você receber, a lei 4.900, para que ela possa receber recursos? É a utilidade pública. Você tem ideia, meu professor orientou tão bem que em 2004 nós solicitamos, fizemos o estatuto, e em 2004 solicitamos também a utilidade pública municipal, 2006 a utilidade pública municipal. Olha, conseguiram. Na época o vereador conseguiu pra gente. Então, nós temos isso. Rafael Martins, na época. Rafael Martins. Rafael Martins, fofo, querido. E aí, Cris, eu falei, a gente precisa organizar isso. Só que quando eu montei a associação, eu não montei assim por dinheiro, nada disso. Montei para ser algo organizado, jurídico. Eu vou lá pedir um patrocínio para você, eu posso emitir lá que você, não sei o quê, a presença, não é um grupo de capoeira de fundo de quintal. E aí, foi indo. Eu parei assim, não, vamos começar a pedir coisa maior, né? Então a gente começou a falar, precisamos de um espaço na praça, legal pra gente jogar. Não saiu, né? Tudo bem. Mas por que vocês não podem jogar? Não podem... O chão, é ruimzinho aquele chão ali, né? Como assim? O chão tem que ter um espaço adequado, né? Não tem lá como é que chama? Como chama assim a discussão na Câmara sobre as modas de viola lá, o pessoal sem um palco, sem não sei, não é? Tem que ter estrutura, né? Mas que estrutura vocês precisam? Então, não é que precisam. Tipo assim, eu digo assim, que vamos supor... Colocar o quê no chão? Vamos pensar assim, uma roda de cimento, tipo com um piso legal. O que é um piso legal? Simples. Não, assim, igual o seu. O piso reto. Igual o seu, cimentado, entende? Você andou na praça você sabe, a praça da feira ali? Você viu como que tá o piso ali? Então, não, tá feio mesmo. Mas, como que você joga ali? Não, ali não dá para jogar mesmo, mas e é que eu tava pensando na... Outro eu tava pensando na Praça dos Amores ou na Praça da Matriz ali. Sim, mas a capoeira é livre, ela pode, por exemplo, vamos colocar um lugar tradicional. Por exemplo, na Praça do Rosário, ela é grandona assim, né? Ela é um... Tá, então tá, daí o pessoal fala, não, em vez de vocês fazerem na feira, vai lá na Câmara, eu quero fazer na feira. A feira é um espaço de cultura.
Tá. Entende? Mas você pode fazer no tablado lá. Posso fazer no posto. Você pode fazer no espaço, lá na Praça da Feira, você pode fazer no palco dos cantores, quando estiver pronto. Poderia, né? Como porque tem tudo uma questão Matheus falou que tem um palco na cultura que poderia ceder lá para colocar lá para eles usar, né? Que é ele que deu o palco lá, né? Não sei como que é isso também. Daí é outra luta, né? As coisas na política são assim, né? É tão devagar. Um pouquinho de... Mas continuando aqui, o papo começa a ficar bom. Né? Então, continuando. Aí eu peguei e falei assim, puta, mas precisamos se preparar. E daí eu comecei a conversar com a comunidade capoeirista, com o pessoal que tem um trabalho, não apareceu todos na Câmara, mas antes de apresentar um projeto, né, como esse, eu fiquei ligando para eles, aí o que vocês acham? Né, vamos apresentar algo, porque é o começo de tudo, né, porque Itapetininga, se você for pesquisar, era difícil alguém colocar um projeto da capoeira na Câmara, não porque não queria, porque talvez ele achava que, não, sei lá, não era importante, mas quantos projetos que pensou na capoeira foi apresentado na Câmara Municipal? Nenhum que eu saiba, não foi? Não tem. Eu recebi moção, recebi título de cidadão, né, como professor, entendeu? Eu tenho título de cidadão, recebi moção, a Abadá sempre recebeu, mas, agora, eu não culpo ninguém, foi uma falha nossa. Bom, entendeu? Aí você chegou e conseguiu desenvolver o projeto, você e os outros capoeiristas e outras pessoas, etc. E aí chegou lá, conseguiu falar com o Matheus. E por que o Matheus? Porque ele já foi capoeirista? Matheus é um capoeirista, né, que ele tem o mesmo compromisso que eu, né, em Rexã, desenvolvi um trabalho social lá há bastante tempo, o apelido dele é Gordo, né? Ele tinha um trabalho legal lá também. E aí ele entrou no meio político e aí agora ele está indo devagarzinho lá com o trabalho. E o Rexã é um lugar que precisa, né, de cultura, precisa de esporte. Muito. E Matheus, ele é capoeirista, é um cara que conhece meu mundo, entendeu? E aí eu fui e peguei o projeto, né? Ele tá assim com o prefeito também, aliás. Pois é, e apresentei para ele, entendeu? Apresentei, eu fui, né, comentei com ele, ele falou, pô, tá legal, né? Muito bom, vai valorizar a capoeira, vai agregar valor, porque o meu objetivo de apresentar esse projeto é para agregar valor a tudo que nós já fazemos. Não, e depois, gente, ele falar dessa semana de capoeira, da capoeira da Itapetininga, ao longo do tempo, ela vai trazer gente de fora também. Eu já trago gente de fora. De outras cidades. Para eventos, quer dizer, eu já trago, já fiz os jogos aí, Comece Camisa, no ginásio Ayrton Senna, teve mais de 120 cidades participando. A gente já faz, a Semana Municipal da Capoeira é para valorizar isso. E todo mundo que está me ouvindo ali, o vereador, o prefeito, também sabe que tem registro, procura na internet aí, Abadá Capoeira, professor Negão, vai ver a nossa história ali desde 97. E como é que você se sentiu ao subir na tribuna e expor o seu projeto? Quer dizer, a gente fala seu projeto porque ele está representando uma categoria, né? Como é que foi, assim, eu perguntei isso para você logo depois que você saiu, mas agora... eu acho que deve ser um negócio, eu cheguei lá. Não tem um pouco disso? Eu fiquei... Não que você chegou lá, mas é um caminho, né? De algo mais significativo, né? Porque quando o vereador Matheus disse para mim que ia ser votado naquela segunda-feira, ele me avisou na quarta-feira. Daí eu falei assim, ele falou, você quer fazer uso da tribuna, negão? Eu falei, quero. Opa! Não, é que a turma tem medo, né? Tem medo, eu ir lá falar. Eu falei, não, eu vou. Entendeu? Eu quero falar, porque é capoeira. A turma pensa que capoeira é religião, pensa que capoeira é violência, pensa que capoeira é o quê? Diminui a capoeira. Eu falei, não, eu quero ir. Aí fui lá, protocolei, não, porque lembrando, pessoal, que precisa ser jurídico para poder fazer uso da tribuna, né? Sim. Então, peguei a associação, fomos lá, levei todos os documentos lá e o Bispo André, né, junto ali, né, liberaram para mim fazer o uso da tribuna. E quando eu subi lá, eu subi seguro, subi tranquilo. Por quê? Porque, tipo assim, eu quero chegar lá e é meu momento, entendeu? Tem que chegar e apresentar o que tem que ser apresentado de uma maneira só. A capoeira não é só capoeira. Depois que acabou a sessão, uma pessoa falou para mim assim, eu falei, e aí, o que você achou? Ele falou assim, foi bom pra capoeira. Eu pensei em dar uma resposta para ele, mas eu falei, eu não vou perder tempo, porque eu não gasto minha energia assim, dessa maneira. Tem que valer a pena. Só que eu discordo, né? Aproveito para falar para você assim, que a capoeira, ela é saúde pública.
Atividade física é saúde pública. História. É história. É história. Vamos supor, você pega patrimônio histórico, Sim, então é bom para a cidade. É bom para a cidade. E outra, veja ao longo dos anos. Também. Eu chego em novembro e agosto, eu vou nas escolas fazer uma vivência com as crianças. Não vou fazer uma prestação. Eu vou eu sozinho, eu e mais um. Não vai 20 alunos meus ficar pulando. O que é vivência da capoeira? Eu dou uma aula de capoeira. Eu dei aula lá numa escola aí, na Adalberto Cristo, quase 200 alunos, 250 alunos. Uma turma de manhã e uma turma à tarde. Entendeu? Aqui no Carlos Eduardo tinha mais de 300 alunos para me dar aula. Entende? É uma vivência de uma hora que eu falo de capoeira, eu falo de educação, eu falo de valorizar a cultura, eu falo de esporte, cidadania, mostra a disciplina da capoeira. Você entende? Isso é importante. Então, e a pessoa que fala isso tem princípios escritos? Princípios tem com o mestre Bimba, quando ele tinha lá, ir para a escola, para treinar capoeira, tem que estar na escola. Na época que estava a educação física, era higienista, educação física e higienista, né? Higienista é assim, que lembra que logo que acabou a escravização, né, eles tinham que ter uma sociedade com saúde, porque o SUS, não tinha SUS naquela época, então tinha que ensinar o povo a tomar banho, o povo a se higienizar, por quê? Porque ela precisava de um povo saudável. Sim. Entendeu? Para ter poucas doenças e tal, era isso. Então a capoeira de 1930, mais ou menos, eu posso estar enganado, mas é esse meado, 1930, 1932, a capoeira foi tirada do Código Penal, entendeu? Foi tirada do Código Penal. Porque estava no Código Penal, porque logo que houve a abolição da escravatura, os negros, os escravos, foram usados por políticos na época, né, para poder defender a crise, o outro defender o seu João, né? Um defendeu, o outro defendeu você. Daí os dois, né? E então haviam conflitos, entendeu? Haviam conflitos. Ela foi proibida durante um tempo? Tem um Código Penal da capoeira. Mas ela foi proibida não por ser uma luta. Não, por ser uma luta, por causa, não é a capoeira, os capoeiras, né? Os capoeiras, não é a capoeira, é os capoeiras, né? Usavam para o mal. Usavam, naquela época, veja bem, o negro... Ninguém conhecia também, né? Não, mas o negro foi largado sem comida, sem abolição da escravatura, não reparou, sem lugar para morar, sem emprego, sem nada. Viu? Como que vai? Você tem ideia? O caos social se deu através dessa abolição não planejada, entende? Foi política, a abolição foi política, já tinha perdido força. Se não me engano, acho que foi o último país Sim, e mesmo assim ficou ainda escravizando escondido. 1889, né? Isso que foi abolido. Em 88 houve a abolição, né? Isso. Mais 88. Ainda lá no Rio de Janeiro, no Cais Valongo, continuavam a ser 89 foi a proclamação do Rio. Trazendo os negros indo por debaixo dos porões no Cais Valongo, no Rio de Janeiro. Então, você para você pensar, o Brasil, 1500 até 1888, dá 300 e poucos anos. Se você pegar de 1888 para 2025, dá 100 e poucos anos. Nós somos a criança ainda na nossa Constituição. Estamos aprendendo muita coisa ainda, estamos entendendo. E essa história que acontece aí o Brasil só tem que crescer, entendeu? É isso que vai acontecer. Mas enfim, vamos, já estamos indo ao final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. E o que você espera alcançar, agregar a partir dessa sanção do prefeito? Com essa semana oficial de capoeira, eu imagino, se eu estiver errada, você me corrige, você vai ter comida, vai ter luta, vai ter palestra, comida que eu digo, comida até de origem negra mesmo, né, para resgatar essas coisas, eu não sei, levantar dinheiro também. É importante lembrar que a Semana Municipal da Capoeira é em agosto, porque dia 3 de agosto... Dia 3 de agosto é o dia da capoeira e é o dia do capoeirista. 3 de agosto... Por isso, eu ia perguntar, por isso que você escolheu. É uma lei que já tem, desde 1985, é uma lei que criou esse dia da capoeira. E vai ser de que dia? E aí, aqui nós pensamos, vamos fazer a Semana Municipal da Capoeira, que é a partir do dia 3, entende? Aí essa Semana Municipal da Capoeira, ela faz o quê? Por exemplo, eu já fazia, chegava no dia 3 de agosto, eu ia convidado nas escolas, fazer vivência e tal, não num lugar centralizado.
Sim. Eu não concordo muito com as coisas ali. Eu acho que a gente tem que sair, entende? Então eu ia na escola fazer uma apresentação, levava uma ukulele, levava capoeira, levava teatro na época, tudo fazendo isso. Então a ideia, como eu disse, a ideia da gente é cada vez mais ir fortalecendo agora eventos como esse e, como você falou, se concentrando nessa data, nessa semana, entende? E a gente vai cada vez mais, que nem agora, nós estamos em cima. Hoje eu estava já escrevendo o que eu quero fazer, trazer um professor e fazer algumas coisas durante a semana. Talvez não tão lá em cima, mas a gente vai devagarzinho, a gente vai, porque precisa de estrutura. Então, vamos conversar com os parceiros, né, por exemplo, que a gente consegue, talvez, capoeira numa atividade física, por que não aferir um diabetes, entendeu? Para aferir a pressão arterial, entende? Uma palestra sobre meio ambiente, entende? São coisas para mostrar o que a capoeira tem de significatividade para a formação de um cidadão consciente, principalmente as crianças, e conscientizar educação, os maiores. Né? Que a educação não é só ler e escrever, né? Claro. A educação é uma série de coisas, né? Sim. E aí, nessa semana, eu estava escrevendo hoje, né? Vamos elaborar isso, porque eu tenho que escrever uma coisa que eu não precise de muita gente. Porque muitas vezes eu posso me decepcionar, entende? Sim. Então, normalmente, eu gosto de fazer as coisas até onde eu posso. Tá no meu controle. O que não tá ali, se eu depender de você para fazer um negócio, você não vai e me colocou diante de uma situação ruim lá, complica. Então, eu coloco, o que eu posso fazer? Eu posso trazer um professor de fora, um historiador de fora, eu posso trazer... Mas trazendo de fora, ou ele vem gratuitamente, ou você vai ter que pagar o cara. Eu sempre paguei, entendeu? Combustível. Você sabe, viu? Aqui sempre fui eu que... Você perguntou, como que é? A partir do momento que você começou a ganhar dinheiro... Não vou falar, entendeu? O meu dinheiro tá tudo ali, ó. Eu vou lá, ganho dinheirinho meu, invisto, tenho minha motinha ali que você viu, tenho meu carro, não sou... Quero, né? Minha meta é só, entendeu? Por quê? Eu tenho que ter uma estrutura. Deixa eu falar uma coisa pra você, sabe o quão é difícil conseguir um patrocínio para poder fazer um evento aqui da Petininga? Eu pedi R$150. Difícil conseguir? Porque não sei por quê. Eu precisava de 10 patrocínios que me desse R$150. Eu nem gosto de falar 10 isso. 10 patrocínios, 150 para me levantar 1.500 para me pagar 50 camisetas que eu tinha que propor pro projeto. Não tinha. Eu consegui esses 1.500 de fora, entendeu? De um professor que é vereador de outra cidade. Você entende? Por que as coisas, isso é uma pergunta filosófica, mas por que é sempre assim? Parece que santo de casa não faz milagre, né? Às vezes a gente tem ajuda de gente de fora. É uma pergunta difícil de responder. Não, pensa verdade. Não, é por isso que eu falei que é filosófico. Porque, às vezes, quem está mais perto da gente não nos ajuda. E quem está lá longe Mas vem. eu acho que tem que se afastar. Mas só que antes de se afastar, você tem que pagar para ver. Eu paguei para ver, Cris, de verdade. Em 2017. Eu não sou o professor Negão de 2017, para trás. De 2017 para cá, eu sou outro professor Negão. Tem muita coisa que eu me afastei, estou sendo muito bem mais valorizado depois que eu me afastei. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você hoje muda muito a nomenclatura, né? Hoje a gente pode falar afro-brasileiro? Como assim? Sim, para falar, porque hoje às vezes a gente escuta falar, não sou mais negro, sou preto. Não fala mais afro, fala preto. Às vezes, eu falo afrodescendente ainda, porque eu não sei exatamente como falar. Você como não sei se você é, né? Afrodescendente, negro, preto, da raça... eu não sei de verdade, porque tudo é tanta mudança. Como você sente assim, você como... afro-brasileiro, afrodescendente, negro, ou da raça preta, da cor preta, eles falam muito isso também. Você sentiu preconceito? Você sentiu? Você recebeu preconceito? Ou só o preconceito de ser pobre? Porque pobre também é complicado. Aí pobre preto? Entendeu? Pobre preto? Não. Fala, não, você recebeu? Eu falo assim porque eu tenho amigos, falam, Cris, eu sofri preconceito, já tenho amigos que me falam, não sofri, se eu sofri eu não percebi, não dei bola. E tem gente que fala, eu sofri e lutei. Ou como é que você é nesse aspecto? Você sofreu isso? Por ser negro? Não, eu acho que não sei. Eu não me vitimizo, eu não fico olhando assim as coisas dessa forma, sabe?
Eu vejo assim, se eu tenho a capacidade intelectual para estar ali, não é por cor, por nada, eu apenas vou lá, entendeu? Porque eu só advogo muito isso, não é porque você é preto, branco, cor-de-rosa, a gente tem que estar no lugar por conta da nossa competência. Se eu não estou preparado, eu vou me preparar, eu não quero ser respeitado por causa disso aqui, entendeu? E outra coisa, eu quero ser respeitado pela capacidade mesmo. Mas assim, vamos supor, se for falar em preconceito, hoje em dia, não sei se as pessoas você olha assim, mas sobre você, é capoeira, o que você faz da sua vida? Eu falo, sou professor de capoeira. Não, mas o que realmente você faz? Sou professor de capoeira. Entendeu? Ela não acredita que a capoeira é minha profissão. Mas você sabe, mas eu não acho, aí, por exemplo, não sei se é um preconceito, mas eu acho, por exemplo, que a ignorância no sentido de não saber. Perfeito. Isso de não saber, por exemplo, eu não sei o que é capoeira. Eu, de verdade, eu não sei. Para mim, capoeira é um negócio turístico. Você entendeu? Fiquei muito feliz em você estar lá filmando eu lá, viu? Eu vi você, eu falei, nossa, que legal. Obrigado. Obrigado. E eu fiquei pensando assim, é uma coisa que a gente não conhece. E você sabe que a ignorância no sentido, não de chamar a pessoa ignorante, a ignorância no sentido da gente não saber, faz com que a gente entenda errado. Para mim, era uma dança turística, com aquele calção, aquela calça crua, né? Uma cor crua. Do cordão. É uma ignorância total. E fora que a Quinta Pitiniga, de verdade, eu nunca vi. Eu nunca vi dança de capoeira ou jogo da capoeira. Mas sabe que a gente, o brasileiro, aquilo que eu disse lá, né? O mundo conhece a capoeira. O mundo conhece. O brasileiro, ele conhece muita coisa de fora. Santos de Casa vai milagre. Ele conhece muita coisa de fora. Ele não conhece o que é nosso. Entende? E muitas vezes o aluno meu, quando vai querer treinar na capoeira comigo, que a capoeira está mais dentro de comunidades e tal. Então, quando o aluno vai treinar capoeira, ele quer aprender a capoeira. Quando eu pego um aluno de uma classe social mais, ele chega, ele começa a estudar história, começa a pesquisar. Então, muito tem a ver com a cultura de vida dele. Você entende? Só pelo que você falou hoje, sobre o que eu aprendi, o pouco que eu aprendi de capoeira, me deu vontade de aprender mais, de saber história. Eu sou muito apaixonada por história. Que legal. Mas às vezes a gente não tem tempo de correr atrás, de ver, a vida é corrida. Então, se você pode contar com o seu ponto de vista para ajudar a divulgar. Porque história é tradição, tradição é cultura. E povo sem história não existe futuro, gente. Sabe? Se a gente não cultua a história... Cris, a capoeira é a nossa identidade. Nós estamos negando a nossa identidade. Entendeu? Verdade. Se você parar para você ver, nós vemos, como eu tô falando para você, olha quanto o negro não sofreu para nós chegar aqui hoje. Nós somos o brasileiro, o povo brasileiro é uma miscigenação de 3 raças: branco, negro e índio. Desculpa. É isso mesmo. Europeu, né? O europeu foi para cá, o branco, o negro e o índio. Entende? Porque o índio, ele não é considerado branco, na escravização houve, né, contato entre negro e índio, entre negro e europeu. Então nós somos uma miscigenação. Olha o quanto o negro não sofreu para nós chegar aqui. E o índio também, né? Só que o índio não foi escravizado porque era preguiçoso, né? Coitado, mas está sendo sabatinado agora, né? Você vê aí as aldeias indígenas e tal, é complicado. Eu viajo lá no Mato Grosso do Sul, vejo... É complicado, né? Mas complicado o quê? A falta de atendimento. Mas então, mas aí que tá. Há uma cultura que vem de cima para baixo que diz que o índio, que o povo indígena, que agora não pode mais chamar de índio, tem que chamar de povo originário. O povo originário não pode trabalhar, não pode ganhar dinheiro, não pode... Então, mas qual que é a ideia disso? Depender, deixar depender. Exato, atraso. Quer dizer, nada impede, por exemplo, antes disso, nada impede do povo originário, do índio, do indígena, cultuar a sua cultura, manter a tradição e ganhar dinheiro. Exato. Ser independente. Exatamente. Ele é obrigado a votar ou ele não é obrigado a votar? Mas ele pode votar. Pode votar. Não sei se o povo originário, se o povo que, por exemplo, filho do índio, lógico que ele é brasileiro, já é um brasileiro nato. Ele é obrigado a votar? Ou ele não é obrigado a votar porque ele é povo originário? Tem essas coisas, é brasileiro tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que ter o seu carro, tem que ser a sua faculdade, tem que levar a cultura brasileira para o mundo. E transforma, né? Isso transforma. Isso traz dinheiro, isso traz divisa.
Cris, sobre a questão do preconceito, né? A gente estava falando do índio, né? Veja bem, da minha parte, essa parte de preconceito, eu nunca parei para ver isso. A única coisa que eu penso sobre preconceito é a forma que eu aceito que as pessoas pensam de mim. Então, se eu aceitar que ela está olhando para preconceituoso, beleza. Eu não aceito. Eu vejo o que é, porque ela está olhando daquele jeito, e eu vou ver se ela tem razão. E sobre cor, eu nunca percebi, amigos meus falam isso, sabe? E muitas pessoas vão conversar com você, eles querem que você fale, né? Não, eu sofri mesmo. Não, peraí. Daí os caras ficam até meio sem jeito. Mas já tem lugar que eu fui, que é que eu... Mas e aí o pessoal porque se você vai contra a maré, não, imagine que ele... Mas eu procuro dar lição, bom exemplo. Eu fiz faculdade de Educação Física, tenho licenciatura em Educação Física, tenho bacharel em Educação Física, tenho pós em Fisiologia do Exercício, e tenho uma pós em Nutrição Clínica. E, se Deus quiser, eu vou entrar agora numa pós em Recreação Escolar, sabe? Pós em Recreação para Recreação escolar, para ganhar ponto na área da Educação Física. Não, mas o que é recreação escolar? Como brincadeiras. Assim? Aquelas brincadeiras que a gente jogava, que na minha época era brincadeira de roda, essas coisas que hoje em dia não fazem mais. Queimada, pedrinha, Três Maria. Lembro, meu Deus. Então, tipo, hoje não tem nada mais. Então, mas a ideia... Ninguém brinca de queimada mais. Bete, lembra da Bete? Jogar taco. Isso, eu chamava... Na minha infância, eu chamava Bete. Que é o taco, Bete. Legal. Porque eu não sei. Não sei se tem. Tinha um brinquedo aí no chão. Não sei se você lembra. Lembro. Não lembro. Mas então, eu quero fazer, ou seja, é exemplo. Eu tenho que ser referência. Eu tenho que. Hoje a amarelinha não é mais céu e inferno. Você já reparou? Não reparei. Não é mais céu e inferno. Não. O que é só paraíso? Não é nem não. Tem um outro nome. Não existe mais céu e inferno. Mas então, viu? O mundo tá um caos. O mundo tá um caos, pelo amor de Deus. Politicamente correto, que judia. Deus o livre. Eu nem olho mais para isso, eu vou lá e faço o que tem que fazer. E eu costumo dizer assim, só tá engrandecendo o nosso trabalho que a gente faz com a criançada. Porque se conversa com os alunos, alunos que a partir de corda amarela laranja meio da capoeira, você vai conversar que tem uma mentalidade diferente já. A partir de amarela laranja. Se entrevistar ele, você vai ver que ele já tem uma mentalidade diferente. A partir do quê? A partir da corda amarela laranja, que é crua, cor amarela, laranja. Ou seja, ele já está 4 anos comigo já. Esse aluno já houve uma influência, uma reprogramação. A partir de que idade que um garoto, uma garota pode... Eu já dei aula para criançada a partir dos 3 anos de idade. Eu já dei aula para criançada. Já dei aula para senhora de 90 anos também. Então há uma esperança. Você sabe que eu sei que está acabando já, né? Então eu tô meio apressadinha para falar, senão você vai... falar, o que acontece? A mente da cabeça da criança, ela é formada desde pequenininha, né? A gente vai colocando informações na cabeça dela, no subconsciente dela. Então, olha a importância, quando eu disse lá na Câmara que a capoeira estava na comunidade, tipo assim, hoje você vê outras artes marciais na comunidade, mas antes era só a capoeira que estava lá dentro da comunidade. Então você imagina o quanto de gente que essa capoeira atendeu. E hoje trabalha, pode ter se perdido, mas ele conheceu o outro lado. Entende? Então a gente colocou informação nova na cabeça dele, reprogramamos a cabeça dele. Se você coloca coisas boas numa mente infantil, ela vai se tornar um adulto. Sim, e vai olhar com criticidade, tanto na família. Eu tenho um aluno hoje que mora em Portugal, tem um aluno lá, que é o James, que mora em Portugal, treinou comigo aqui, foi embora para lá na Laranja e Azul, o professor lá deu azul para ele, né? Até o ano que vem eu vou para Portugal nos Jogos Europeus, e aí ele falou, não, você pode ficar em casa, professor. O James, eu tenho um aluno que mora em São Paulo, que está lá desenvolvendo um trabalho, entende? Então, eu tenho um aluno aqui que é empresário, eu disse para você lá, eu tenho um aluno aqui que faz medicina. O que está sendo incutido na cabeça dele? Eu costumo dizer assim, você pode ser um empresário, mas você tem que ser um empresário diferenciado. Tem empresário que não pode praticar porque não tem tempo, mas ele ajuda o projeto social. O projeto social é propósito. Veja bem, projeto de Deus. Nós aqui somos um projeto de Deus. Nós aqui no ponto de vista, você, com seu talento, no seu ponto de vista, você está sendo um projeto de Deus, usado por Deus. O plano de Deus, qual é o plano? É o que você está fazendo, o plano de Deus na sua vida, transformar a vida através do seu programa. Olha, meu trabalho. O que falta você faria hoje para as pessoas que usam você como exemplo, se você não existisse? Nossa, eu nunca pensei nisso. Que falta a gente faria? Para de você pensar. Aí você vê, será que aí você se autoanalisa, eu estou no caminho certo?
Olha que loucura. Entende? Então arrepia. Arrepia. Isso eu penso assim, que falta meu professor faria para mim Nossa. se ele não existisse. Nossa. Entendeu? Não. Perfeito. Olha a importância da gente. Aí pergunta pro telespectador assistindo, pensar que falta eles faria, entendeu? Para as pessoas, se eles não existissem. Depois dessa... Viu? Entendeu? Capoeira é isso. Capoeira não é ir lá, levantar a perna e jogar. Eu vou pedir para você, ele tem uma camiseta top aqui, pode mostrar. Badá. Aqui, ó, olha lá, ó, para o pessoal ver. Itapetininga, São Paulo, Abadá, capoeira. É mais que Se capoeira. alguém quiser comprar uma camiseta dessa, tem como? Tem, fala comigo no meu Instagram lá, Professor Negão. Professor Negão tem Arroba 2024. Arroba 2024. Pau para toda obra, hein? Camiseta. E se quiser conhecer o trabalho, né? É legal convidar o pessoal, né? Para conhecer, né? Você divulga seu celular ou não? O meu evento? Não. O meu trabalho? Sim. Se alguém quiser falar com você. Sim. Ou é mais fácil procurar no Instagram? Pode ser no Instagram, eu tenho o telefone também, mas lá, por exemplo, você coloca lá, arroba Professor Negão 2024, lá meu telefone é público. Qual o seu nome completo? Reginaldo Aparecido Rosa. Reginaldo Aparecido Rosa. Você não tem nome. Você não tem sobrenome, você tem 3 nomes. Reginaldo Aparecido Rosa. Reginaldo Aparecido Rosa. Mas o meu nome é Professor Negão. Mas o nome dele é Professor Negão. Sabe por que eu digo isso? Porque a capoeira faz 30 anos que eu sou conhecido como Professor Negão. Então, de tanto ser Professor Negão, pra você ter uma ideia, o prefeito chama de Negão, a Simone Marquete chama de Negão, né? Os vereadores chamam de Negão. Eu não consigo chamar você de Negão. Então, mas aí que tá. Eu me sinto à vontade para chamá-lo de Reginaldo. Mas é porque, tipo assim, não tem amizade, você vai pegando uma intimidade maior, você, é tranquilo. Mas o que acontece, Cris? As pessoas têm medo mesmo de chamar, muitas vezes eu vejo medo porque não existe muito uma pessoa. Tá eu e você e tá uma terceira pessoa. Será você chama eu de Negão, a pessoa fala... Entendeu? Não, é muito complicado. Então, tipo, as pessoas são muito reservadas. A gente não sabe se pode. Mas eu falo, chamar ele você vai processar essa pessoa, se chama de Negão. É que depende do lugar, né, Cris? Depende do lugar, né? Vamos supor, aqui a gente tá, de repente eu tô numa reunião, você me conhece, mas tem mais 20 pessoas que não me conhecem, então como que você vai me chamar? Porque questão de etiqueta, questão de cada informalidade. Formalidade, você está numa reunião formal, você enfim, Reginaldo, você que vai ter que se colocar. Meu nome é Reginaldo Aparecido Rosa, também super, hiper, mega conhecido como Professor Negão, fica à vontade. Mas eu não me incomodo, eu chamo Professor Negão mesmo. Reginaldo eu nem atendo muito, assim, sabe? Reginaldo, entendeu? Brincadeira. Eu, naquele dia na câmera, eu falei Negão pra você, porque eu vi o Fábio, o Carriel falando. Mas eu fiquei meio assim, sabe? Eu falei o Fábio, depois eu falei, putz, o Fábio é amigo dele, né? Mas tá enfim. E eu queria que você fizesse um pedidinho pro prefeito aí. O nosso prefeito, o Jefferson Brum, ele me conhece, né? Já disse bastante. A gente tem contato com o Edson Brum, com ele, conheci ele através do Edson Brum, e ele sabe, ele acompanha o trabalho da capoeira na cidade de Itapetininga, né? Desde muito tempo. O Edson Brum, trabalhei com o Edson Brum na Plisdef, fui voluntário, trabalhei na Plisdef, a troca de cesta básica. Olha. Trabalhei no SEC, no Centro de Convivência, troca de cesta básica na época da Dona Bela. Gente, eu valorizo demais isso. Entende? E aí, a história E aí, por isso que eu tenho orgulho. Eu sei quem eu sou hoje, aqui, que é garra, entendeu? Não tem mimimi comigo. Não tem mimimi mesmo. Então, se precisar, a gente vai me colocar para dar aula lá no sítio, eu vou, não tem reclamar, tá? E é sempre para o outro. Para o outro. Não é sobre mim, é sobre o outro. E aí, o prefeito, o Jefferson Brum, ele conhece, né, todo o trabalho, sabe que não tem nada de historinha, não, tá? E o prefeito acompanha o trabalho da Abadá, acompanha muito o trabalho dos órgãos e terceiro setor aqui em Itapetininga, que são as associações, as entidades sociais. Ele sabe que esses projetos sociais, a capoeira aqui específico e outros projetos, é o braço do poder público, né? Muitas vezes está lá oferecendo algo que o poder público não pode desenvolver. Então, o que eu
eu posso dizer, né, para o executivo, que Assine logo essa bagaça aí. Que sanciona. Que o projeto, né, é bom, né, e é sancionar para a gente Agosto está chegando. vai só fortalecer e agregar valor às nossas atividades. Vamos continuar fazendo o que está sendo feito e eu sei que vai dar tudo certo. Agradecer ao Matheus. É verdade, nós falamos do Matheus, mas agora falta agradecer ele também. Eu quero agradecer o Matheus, né, na hora que eu apresentei para ele esse projeto, apresentei na Câmara, a gente precisa de um vereador para poder entrar com o projeto lá, né, o projeto, o Matheus foi, olhou, deu uma orientada e tal, a gente entrou com informações ali e ele apresentou o projeto. Parabéns, Matheus, tá, porque eu disse para ele que ele, coragem, porque apresentar o projeto da capoeira na Câmara é a primeira vez que foi apresentado um projeto significativo para a Câmara Municipal de Itapetininga, e parabéns aos vereadores que aprovaram. Né, para a gente, entende o trabalho, a maioria dele conhece o meu trabalho, conhece o trabalho da capoeira. Então. Valeu, obrigado. Obrigada e até a próxima. Nossa. E aí, o que você achou? Achei ótimo. Falamos uma hora, quase 1h15. Se eu fui num podcast, que eu fiquei 3 horas no podcast. Cheguei cedo, velho. Puxa, e a sorte do assunto tava bom, sabe? Mas olha. Não, mas eu não chamo o programa. Mas você vê que se nós deixa, o assunto vai. Vai. A sorte que você é bem sistemático, entendeu? Tem que. Você ali, você vai segurando e tal. Porque